Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma conversa de graça. Hoje nós vamos falar sobre discipulado e eu vou receber uma convidada aqui bastante especial, que é a Joyce Consoli. Então, só para explicar para vocês, talvez vocês ouçam alguns barulhinhos aqui. Eu estou na minha casa, tô no quarto, e a gente está tendo que dividir o som aqui com os Barões da Pisadinha e o pessoal do forró aqui do lado, que resolveram fazer um forrozinho aqui do lado de casa. Joyce já entrou. Vou colocar ela aqui na transmissão. Então, se ouvirem algum barulho aí esquisito, fiquem sabendo que é aqui do bar próximo aqui de casa. Bom, estou bastante ansioso. E aí, Joyce? Oiê! Tudo bem? Me escutando legal? Tudo tranquilo? Me ouve? Sim, sim. Tudo bem contigo? E aí, esse bolo? Saiu ou não saiu? Oi. Saiu, gente, meu bolo saiu. Hoje foi um dia daqueles e eu errei uma receita de bolo, foi uma situação assim bem difícil. O gás acabou, aquilo que acontece na vida cotidiana do brasileiro. Aconteceu Acontece, tudo comigo. acontece. Mas hoje foi tudo junto, para você ver como que o negócio está difícil aqui. Um minuto antes de eu entrar na live, entrou um grilo aqui no meu apartamento e eu tava aqui, gente, me ajuda a tirar o grilo. O Ó, grilo queria se fosse aqui em casa, participar já da ia live. falar que era o devorador. O pessoal adora falar que o devorador entra na minha casa e era só grilos, não tinham gafanhotos. Eu acho que a culpa foi sua, hein, Thiago, que eu lembro da gravação do Crente Pós desse lance aí do Devorador. E eu tô achando agora que o negócio é contigo mesmo. Pois é. Mas grilo não é esperança, paz, Sobrevivi. alguma coisa assim? Vamos ter que ressignificar o grilo. Eu Se ele estiver apareço, os morto grilos aqui, eu quero surgem. crer que é. Porque se vai Coitado do parecer grilo. viva, não sei se vai ter muita esperança pro meu lado, não, viu? Ai, ai, coitado do grilo, coitado dos grilos. Um abraço aos grilos do Brasil. Gente, olha só. Nós vamos falar hoje, o tema principal é sobre discipulado, tá? Não é uma conversa definitiva, acadêmica sobre o assunto, é uma conversa entre amigos e incluindo o pessoal que está aí na live com a gente. Então eu já quero convidar vocês a colocarem aí, vou até colocar aqui uma pergunta fixa, o que vocês acham sobre discipulado e se é importante. Vou perguntar isso para vocês aí, vocês já vão escrevendo para a gente saber a opinião de vocês. Eu escrevi tudo errado. Mas antes de tudo, enquanto eu estou fazendo isso aqui, Joyce, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Se apresenta aí, fala quem você é, seus títulos, graduações. Bem, eu me chamo Joyce Consoli, sou casada com o Rafael, sou mãe do Theo, de 12 anos, da Ana Beatriz, de 9 anos, e do Tomás, 6 anos. Tomás é uma graça. Né? Famosinho aqui no Instagram. Eu sou formada em serviço social, estou concluindo a pós-graduação em instrumentalidade do serviço social e docência, e estou concluindo a segunda graduação, que é em pedagogia. E sou filha do Deus vivo, né? Estou aqui cumprindo o ID através do Instagram, pregando a palavra, através de mim também. E é isso, acho que é isso. Não sei se eu... Da outra vez a gente falou sobre louvor, ministério de louvor, né? Dessa Isso, vez são vamos 2 anos aí, louvor. E retornei recentemente, né, para a ministração do louvor, porque eu tinha dado uma pausa por conta dos estudos e tal. Mas voltei. Que legal, sempre bom, né? A gente que lida com música, a gente sente saudade, a gente acaba voltando para fazer as coisas de louvor, né? Eu acho que, assim, a gente não tem como você tirar isso, né? Eu acreditava que era possível.
quando eu parei de ministrar o louvor por conta dessa rotina, né, de estudos e tal, eu iniciei a faculdade há mais ou menos 4 anos e meio atrás, então com criança pequena, aquela coisa toda, não estava conseguindo administrar. Mas eu Aham. realmente acreditei que era possível, assim, eu acho que Deus não me quer mais aqui, né? E depois de muito discipulado, de muita conversa, de muito ensino, né, de pessoas que eu tenho à minha volta, que são as minhas, é a minha assembleia de vozes, né, que eu gosto de falar, que são aquelas pessoas que é boca de Deus para mim, às vezes quando eu não estou conseguindo identificar a voz de Deus em mim, né, e tendo essa instrução, e através da Bíblia também e tal, eu entendi que o tempo era chegado, né, para que eu pudesse retornar, e graças a Deus foi uma bênção, o Ministério de Louvor da minha igreja me acolheu novamente, né, eu, meu esposo, e a gente está lá. Que legal, que legal. Rafael nunca parou, ou parou em algum momento? Um momento, o Rafael parou junto comigo para poder me dar esse suporte, né, para terminar a graduação. Gente, Aliás, cadê assim, o Rafa? faculdade é Rafa tá muito por aí? difícil. Gente, Rafael é sensacional. Ele trancou os meninos no quarto para contar história para vocês poderem não ter ruído durante a live. Que beleza, que beleza. Sempre É o jeito que ele tem de nosso. esconder. É verdade, é verdade. Muito bom. Não, você estava falando sobre graduação, é muito difícil mesmo. Termina de comentar aí que é importante. Não, assim, é muito difícil administrar, né? No caso, sou mãe, sou esposa, mulher, então a gente tem outras atribuições. E quando eu iniciei a graduação, eu já era tudo isso. Então, para conciliar, eu precisei realmente de ter assim, a força de Deus, que acho que ninguém dá conta sozinho mesmo, e ter esse apoio do Rafa, que ele realmente foi aquele que me ajudou, que me incentivou no momento em que eu queria parar, desistir, que eu achava que não daria conta. Ele foi essa pessoa, assim, fundamental, gente, não tem nem o que dizer. Foi aquele que realmente não deixou a peteca cair enquanto o desespero batia na minha porta. Que legal, que legal. Bom, antes de começar todo o assunto aqui, queria que você falasse sobre seu e-book de educação infantil pra gente. Tiago, eu não acredito que você vai fazer isso, gente. Isso é uma conversa. Olha só, pessoal, surgiu um papo de e-book de educação infantil durante uma gravação do Crente Pod, que inclusive no episódio que está no ar hoje, o Marcelo cita isso, porque foi o episódio que eu dei um showzinho lá, falei assim, para de falar de educação infantil, que esse podcast é de humor, não sei o quê, e ele ficou lembrando Foi disso. tipo isso. Deu um ataquezinho de pelanca, que a gente chama. Sim, sim. Aí a Joyce falou de um livro de educação infantil, e eu achei, sinceramente, que ela estava escrevendo um livro. Falei assim, Joyce, vamos marcar uma live para você falar sobre o seu e-book de educação infantil, e era só zoeira dela. Brincadeira não, Minha Joyce. não, porque assim, teve tanto assunto de educação infantil que vocês estavam assim, com tanto conteúdo que vocês tinham competência para escrever, entendeu? Eu sugeri, mas vocês não acataram minha sugestão e jogaram para mim de volta. E ele jura que eu estou escrevendo esse e-book. Vou anotar aqui a sugestão, um e-book sobre educação infantil cristã do Crente Pod. Pronto, cheio de piadinha para ensinar para as crianças. Bíblica, né? Rosiane Bianchini. Piadinhas bíblicas. Rosiane Bianchini, sejam bem-vindos. O Gulwitzel vai aparecer aqui com a gente daqui a um tempinho. Lenilda Félix, conhece? Minha mãe, né, gente? Minha mãe tá em todas, cara. Depois eu combino, mãe, o pagamento do cachê aí. Silvia, Laís e Félix. Laís é sua irmã? Minha irmã. Beijo, Laís. Érica Freitas, todo mundo aí com a gente. Minha prima, tá em todas vão também. Vão dando um oi aí, vão mandando opinião, perguntas sobre o assunto aí. Então, Joyce, vamos começar falando sobre uma série de lives que você fez que eu achei muito legal. Você falou lá sobre Livre da Vergonha. Eu acompanhei não todas, mas algumas lives, não por inteiro, mas alguns pedaços. E não na sequência, mas em pequenas brincadeiras, eu assisti bastante. Mas assim, eu queria que você falasse sobre as lives.
Queria que você falasse sobre as lives, sobre o que te levou a fazer essas lives, que tá um conteúdo bem legal. E aproveita para falar para o pessoal aí sobre o conteúdo que está disponível lá no seu Instagram. Então, a princípio, na verdade, assim, vou começar do começo, né? Já tem alguns anos que eu venho lendo bastante, né? Me apropriando, assim, do hábito da leitura e tem sido um diferencial para mim. E esse ano, bem atípico de 2020, eu pude ler ainda mais por conta do contexto, né? Você quer arrumar uma explicação para as coisas da vida. E compartilhando livros com uma amiga, ela do nada se virou para mim e falou: já você precisa ler esse livro. Quero o livro Livre da Vergonha, né? Da Cristiane, não lembro agora o sobrenome, mas depois eu passo lá. E aí eu comecei a ler esse livro, eu devorei o livro, foi um livro assim que trouxe muita clareza de ideias para mim, que abriu a minha visão espiritual em relação a vários hábitos, até hábitos pecaminosos que eu reagia a algumas situações e eu não conhecia. Era aquela coisa do subconsciente, né, que a gente fala. E enquanto eu estava lendo esse livro, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu quero que você compartilhe a palavra desse livro. Nem todas as pessoas têm acesso ao livro, nem todas as pessoas têm o hábito da leitura. Então, o fato de poder facilitar a informação desse livro, chegar a outras mulheres, foi o que me motivou, através desse empurrãozinho que Deus sempre dá, né? E aí, falar sobre o livro Livre da Vergonha era expor a minha vergonha, era expor a minha vulnerabilidade, era expor as minhas fragilidades, né? Ali diante das pessoas que me seguiam no Instagram. Então, tudo começou dessa forma, conter, né, em você, para poder ministrar essas lives. Anunciei assim, tipo assim, gente, vamos começar a fazer a live do livro, já para não ter para onde fugir. E foi onde nós iniciamos, foram 11 lives. Essas lives são muito mais assim direcionadas para o público feminino, né? Porque o assunto ele é bem específico para esse grupo de pessoas, mas nada impede que um homem possa assistir. Mas é específico para isso, nós tratamos ali sobre várias áreas, onde a mulher ela se torna refém das suas vergonhas. E o que vem ser essa vergonha, né? São atitudes nossas, são memórias de algo que nos fizeram ou que nós fomos testemunhas daquilo, são lembranças de rejeição, lembranças que nos trazem fragilidade, de situações de escassez e tal, e que elas moldaram a nossa forma de ser. E a vergonha tem algo que é muito peculiar, ela nos faz nos esconder de certas situações. Então, todo mundo que sofre da vergonha, ela também prepara um esconderijo para si. E uma das coisas que a gente falou é sobre isso. Perde o poder quando ela é denunciada, quando ela é exposta. Então, enquanto a gente foi fazendo essas lives, né, eu fui compartilhando meus testemunhos pessoais. Eu não falei tudo sobre o livro, eu pegava o tema do capítulo em si, o tema central, e ali eu ia expondo e colocando os meus testemunhos pessoais para que pudesse trazer mais empatia, né, edificar a vida das pessoas. Então, foram 11 lives. Até hoje, assim, nós encerramos na semana passada, mas até hoje eu recebo testemunhos sobre elas continuam rodando aí, tá tudo salvo no meu Instagram. E eu creio, assim, que foi um movimento, sabe, Thiago? Eu comecei da minha casa, mas hoje eu tô vendo outras pessoas livres da vergonha e brilhando em determinados lugares, no lugar onde ela tem uma influência. E a gente precisa se apropriar disso. Eu tenho um ambiente onde eu sou influente e Deus espera que eu cumpra a minha identidade ali. Então, foi tudo isso. Como ser livre da vergonha, como identificar a sua identidade em Cristo, como cooperar com Cristo para que essa identidade seja reafirmada e você possa cumprir seu propósito. Então, vai falar disso. Propósito, vida com Deus, libertação, cura e por aí vai. Tá tudo lá, não vou contar mais, senão perde a graça. Não, mas, poxa, muito bom. Fala assim, porque são 11 lives. Se falar aqui, tá ótimo. Mas aí, dentro dessas lives aí, é que surgiu o desejo, a necessidade de você trabalhar especificamente com o discipulado, né? E um discipulado para um público-alvo, né? Eu acho isso interessante no que você trouxe,
porque o discipulado ele é para um público-alvo, né? Ele não é geral, não é para todo mundo, né? Tem determinados públicos que a gente consegue atingir e outros não. Aí, fala pra gente aí como é que foi essa questão do surgimento desse discipulado que você está trazendo aí para as mulheres solteiras. Isso. Então, a ideia do discipulado, ela surgiu um pouco antes, que na verdade ainda nem tinha essa característica de discipulado. Também foi Aham, lendo um livro, o livro chamava Mulheres Controladas pelo Espírito, e a autora do livro, ela dedicou uma parte do livro a respeito das mulheres solteiras. E quando eu uhum. comecei a ler, sabe quando você tem aquela sensação assim, de compaixão, algo te envolve, que não é natural? E eu comecei a sentir isso e eu entendi que Deus espera que a gente possa se levantar em determinada área e que você tenha alguma habilidade, você possa compartilhar o que você aprendeu. E eu Sim, entendo discipulado por isso, sabe? Discipulado para mim não é algo que é mecânico, engessado. O discipulado é orgânico, a pessoa tem que desejar ouvir você, ela tem que desejar olhar para você e entender, nossa, é isso aqui que eu entendo da minha vida, eu quero seguir isso aqui. E eu comecei a meditar sobre isso. Daí, quando chegou a série sobre o livre da vergonha, aquilo dali foi me tomando mais ainda, porque você estudar sobre a vergonha, principalmente no que diz respeito à vida da mulher, é você entender que a mulher ela tem vários pontos, e aí são pontos de vista das suas relações sociais, é que eu vou botar até como um termo da assistente social aqui, mas a mulher inserida no contexto social, ela tem vários aspectos que geram vergonha para a mulher. Por sim, exemplo, uma mulher que tem dificuldade para ter filhos é um motivo dela se sentir envergonhada dentro da nossa sociedade. E isso dentro da Bíblia a gente já ouvia sobre isso, né? uhum. Então, um outro exemplo, uma mulher que ela não está inserida no mercado de trabalho, ela já se sente envergonhada por isso e ela se sente inferior. Da mesma Diminuída, forma, né? uma mulher isso. Da mesma forma, uma mulher que trabalha fora, mas que não tem condição de cuidar dos seus filhos em casa, ela também se sente diminuída porque não pode cumprir seu papel dentro de casa, acha que está fazendo menos. Então, Sim, quando eu comecei a estudar, e aí também entraram vários outros livros, não foi só esse, sobre esses aspectos da vergonha na vida da mulher, a ideia da mulher ser solteira dentro da nossa sociedade também gera vergonha. A mulher sim. divorciada, né, a mulher que foi abandonada, a mulher solteira e tal, gera um nível de rejeição e vergonha. Então eu comecei assim a pedir a Deus que me direcionasse dentro do que eu estava sentindo, estudando e vendo. E eu entendi que o que Deus queria para esse tempo era que eu pudesse auxiliar essas mulheres com aquilo que eu já aprendi, né? Com aquilo que eu me apropriei de conhecimento, com aquilo que eu me apropriei através de outras experiências. E é interessante que, na verdade, assim, o discipulado é uma coisa que eu sempre fiz. É uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Deus sempre colocou pessoas para que eu pudesse cuidar e eu sempre fui cuidada por alguém. Então, não é algo novo Aham, para mim. O que é novo é eu poder expor isso diante de várias pessoas e falar, olha, está disponível para você. Então, a gente está, na verdade, nós criamos um nível aí de alguns capítulos que vão ser esse discipulado, mais ou menos aí de 8 a 10 aulas que nós vamos fazer, aulas ao vivo e tal, para que a gente possa aham. auxiliar essas mulheres solteiras com um discipulado cristão. O que, que a Bíblia fala sobre ser solteiro? O que, que a Bíblia fala sobre casamento? Sobre intimidade? Sobre relacionamento abusivo? Sobre pornografia? Sobre outras coisas que afetam a vida da mulher solteira. Então, basicamente, é isso. Sim, sim. Não, e o tempo todo, às vezes, a gente olhando para nossa condição, a gente julga que a nossa condição é incapaz de fazer alguma coisa para Deus, para a igreja, por causa disso, né? Da vergonha, do medo, do que você Verdade. acha que as pessoas vão falar de você e tudo mais. E, na verdade, é uma situação interessante que Deus às vezes quer usar, né? Sim, até a sua própria história. Por exemplo, eu acredito que, na verdade, dentro desse contexto aí, que eu falo muito mais para a mulher, né? Então, dentro desse contexto da vida da mulher, e aí a gente coloca todos esses aspectos que eu coloquei aqui, que eles são geradores de vergonha,
quando a luz de Deus entra, quando você tem essa clareza daquilo que Deus fez, que isso não é para te rotular. Eu acredito que Deus usa essas áreas onde você foi ferida para que você possa transmitir cura para outras pessoas. Você Sim. recebe a cura de Deus e você pode ser esse canal. Então, essa a ideia desse projeto, entendeu? O nome do projeto é Até que eu te encontre. Então, Ah, é que tipo legal. assim, nós vamos dar subsídios, reforços, tudo isso embasado biblicamente, para que essa mulher ela possa ser completa até que ela encontre, né, esse alguém que ela almeja, Jesus. que ela espera, né? Ou não. Eu espero que muitas delas, né, tenha esse Sim, privilégio, sim, né, de sim. poder viver a dois. Mas, Sim, sim. assim, é entender que você não precisa de ter alguém para você se sentir completo, sabe? É bem Sim. nessa área aí, bem nessa vibe. Bom, bem legal, bem legal. Bem verdade isso aí. Porque as pessoas acham que até a coisa do escolher esperar é um pouco disso, né? Você acha que você vai esperar para viver quando tiver casado. E não é verdade, né? As coisas acontecem, você estando solteiro, Deus vai te usar estando dessa forma. E em qualquer situação, não só para o É um solteiro, né? equívoco, né, na verdade, esperar a felicidade para quando casar. Isso é um equívoco e, infelizmente, muita gente acredita. E daí você casa, você fica aguardando a felicidade quando tiver filho. Daí o filho nasce, você arruma outra questão para você colocar sua felicidade. Então, a tua felicidade está sempre condicionada, sua alegria está sempre condicionada a alguma situação. Deus não nos fez para viver assim. Sim, com certeza não. Então aí a gente entrou no nosso tema principal, que é sobre a questão do discipulado, que a gente queria falar. Depois eu vou dar mais espaço para você falar mais do projeto, como vai ser, onde vai ser, como encontrar. Mas vamos entrar direto aqui na questão. Eu coloquei uma enquete no Instagram, no meu Instagram, e eu pedi para as pessoas responderem algumas caixinhas lá e o resultado das enquetes é bem interessante. Por quê? Porque, na minha visão, mostra o quanto o discipulado ele é institucional. E, na verdade, ele não deveria ser, né? O discipulado é aquilo que te forma como discípulo de Jesus, né? É o ensinamento que te faz ser discípulo, que te ensina a ser discípulo. Como que você vai agir, como que você vai viver sua vida sendo discípulo de Jesus. E parece que a questão é mais institucional de como ser membro de uma determinada igreja. Vamos lá, eu fiz a pergunta assim: você já participou de um discipulado? Aí 88% das pessoas disseram que sim. É bastante gente. 12% Uhum. disseram que não. O grande problema é que 12% também já é bastante gente, né? Dentro das pessoas que responderam, imaginar que existem 12%, 10% das pessoas da igreja que não sabem o que é um discipulado, que nunca participaram de um discipulado, é assustador até. Perguntei se acham importante. Aí acho que a maioria assim, disse que é importante. 6% disseram que não é importante. Que também já é assustador, né? Para um crente falar que o discipulado não é importante, ou é porque recebeu um ensino ruim, ou é porque realmente não vê valor nisso. Perguntei também, discipulado é só para crentes novos? E essa questão é interessante. 16% das pessoas disseram que sim e 84% disseram que não. Então também a gente vê que tem algumas pessoas que ainda vê o discipulado como uma questão do novo convertido para receber a doutrina, o costume da igreja. Reuniões de pequenos grupos substituem o discipulado? Aí 20% disseram que sim, que substituem o discipulado, uma reunião de pequeno grupo, e 80% disseram que não. Aí, durante esse processo, muita gente veio lá nas mensagens no direct perguntando sobre batismo. Se o batismo era aula para discipulado. Algumas pessoas me perguntaram isso. Tiago, a aula de batismo é uma aula para discipulado? E assim, depende de caso a caso, né? Às vezes pode ser que tenha sido uma aula de discipulado ou pode ser que não.
Mas, em geral, uma aula de batismo, ela é uma aula para você aprender os costumes da igreja, a rotina da igreja. Em geral, é isso, né? Em geral, é o que acontece. Na verdade, são os fundamentos bíblicos, né? Que você Isso. aprende nessa aula de batismo. Você aprende os seus rudimentos ali da sua fé. O porquê da Santa Ceia, o que ela representa e tal. Eu não digo nem da doutrina em si. Você vai aprender esse básico aí que para você crer em Deus e seguir uma vida, né, como um cristão. Mas é aquele básico mesmo, esse é o primeiro passo. Assim, se você olha para a Bíblia, para a época de Jesus e para o que acontecia, eles eram batizados, né? E alguns receberam o ensinamento Sem de ter aula. Jesus, outros, sem ter aula nenhuma, eram batizados, e Thiago, o aí, seu áudio está falhando muito para mim, a sua imagem também. Eu não sei para as outras pessoas. rapaz, deve estar falhando sim, porque eu tô com um probleminha aqui de internet. Então, eu vou parar logo e vou deixar você falando. Então, por fim, 64% das pessoas disseram que a aula de batismo tiveram um discipulado fora a aula de batismo. 64% disseram que sim, quase 40% então disseram que fora a aula de batismo não tiveram discipulado. Voltou aí? Tudo certo? Me escutas? Escuto, tá cortando, mas dá para entender. Tá, então fala aí agora, Joyce, sua opinião sobre discipulado, sobre o resultado da enquete, sobre o que você pensa aí em questão de igreja, instituição, batismo, discipulado em geral. Rapaz, primeiro assim, como eu gostei do seu exemplo. As pessoas, os relatos bíblicos, né? E a gente tem, quando o Filipe encontra com o egípcio, né? Pelo caminho, Eunuco. e ali naquele eunuco, obrigado, com o eunuco, ele batiza naquele mesmo momento. Então não tinha aulinha de batismo, e isso não tem a ver com o discipulado em si. O que é o discipulado? É um ensino que ele tem uma constância, né? Ele tem um direcionamento, ele tem um norte. O discipulado, ele te envolve a ponto de trazer transformação para a sua vida, trazer transformação de mente que gera transformação de atitude. A pessoa que entende o discipulado, ela entende que ela não dá conta de viver só. E aí, isso é totalmente bíblico, porque nós fazemos parte de um corpo, a gente não nasceu para viver sozinho. Mas eu entendo quando as pessoas dizem que não consideram importante por dois motivos. Eu entendo que ou ela se frustrou em algum momento de algum discipulado, e isso tem muito, porque em algumas metodologias que foram colocadas aí nos anos mais recentes aí de discipulado nas igrejas, era um discipulado impositivo, né? Você chegava na igreja, você era recebido por uma rede, por uma célula, por um pequeno grupo, e às vezes você não tinha afinidade com aquela pessoa e você tinha a obrigação de fazer um discipulado com aquela pessoa. Você tinha a obrigação de confessar suas mazelas ali para aquela pessoa. E aí, eu entendo que o discipulado, como eu já tinha falado antes, ele tem que ser orgânico, é algo que é natural. Eu olho para alguém, é uma pessoa que me inspira, então eu desejo estar com ela. Eu quero aprender a forma como ela vive, eu quero entender. É aquela coisa assim que você não impõe, sabe? Quando Jesus passava e convidou para os seus discípulos, e aí eu nem vou só falar dos 12 discípulos, mas eu vou falar de toda uma caravana que seguia Jesus, Sim, porque Jesus tinha os 12 ali principais, mas tinha uma galera que andava com Jesus. Jesus não impôs a ninguém. Jesus olhava para aquela pessoa e falava assim, nossa, eu vejo que você tem um potencial. Por que ao invés de você ser pescador de peixe, você não vem ser comigo aqui pescador de homens? Jesus conseguia olhar através, né, de uma lente, né, que eu acredito que é olhando para esse propósito, esse senso de propósito, e direcionar essa pessoa para viver para esse propósito. Então, eu entendo o discipulado como isso. Você consegue extrair dessa pessoa o melhor que ela tem. E isso gera essa transformação, né, que está envolvida aí em todos os aspectos da vida. O discipulado é algo assim que é bíblico, né? Ide e fazer discípulos é bíblico. E é para todo cristão. Então não é uma escolha.
eu vou fazer discípulo, eu vou ser uma discipuladora e eu vou ser discipulada. Isso não é uma escolha. Isso é algo que já foi impositivo para você. Você, como cristão, você precisa influenciar alguém. Você precisa ensinar alguém. Hoje, eu sou a discipuladora da minha casa. A minha filha, ela fala como eu, ela se veste como eu, ela me tem como uma referência. E o meu marido, ele se porta dessa mesma forma, ele entende que ele é um discipulador. É interessante que tem uma fala que o Rafael sempre diz aqui, né? Na hora que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai tomar alguma decisão, ele fala assim, eu não posso tomar decisão baseada só em mim, porque eu estou criando mais dois machos aqui dentro. E assim, eu acho isso muito legal, porque quando você entende que você é um referencial, você não vive só olhando, você vai Verdade. entender que você vive para um reino e todas as suas atitudes, todas as suas escolhas, elas impactam diretamente nesse reino, diretamente essas pessoas que estão, né, se espelhando em você. Então, o discipulado é uma ordenança. Então, isso é legal de você saber. Ah, mas como é que eu faço? Na minha igreja não tem discipulado, mas não precisa ter um nome chamado discipulado bíblico e você só ser discipulado por uma instituição. Não precisa disso. Na verdade, você precisa buscar alguém que você tem como referência, que você sabe que essa pessoa é uma pessoa piedosa, que ela vive a palavra, que ela não é só de estar falando, mas que ela vive, porque eu acho que pregação ela é muito mais de vida do que de palavras. Com certeza. E daí você procurar. Você pode me acompanhar? Será que eu posso aqui conversar com você, expor a minha vida aqui para você? Eu estou precisando compartilhar sobre uma situação X. Você pode me aconselhar, né? A Bíblia diz, eu até anotei isso aqui, que eu amo esse versículo, Provérbios 11:14. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, se você é uma pessoa que vive aí tomando decisão sozinho, você está fadado ao fracasso. Porque a sabedoria está na multidão dos conselhos. Você precisa ter uma assembleia de vozes. Você precisa escolher quem vai influenciar você. De que água que você vai beber. Quem vai ser aquela pessoa que é uma referência para você, que você entende que ela tem uma palavra de sabedoria, que ela tem algo ali para derramar sobre a sua vida e que vai te deixar orientado para o seu propósito. Porque também o contrário é verdadeiro, né? Vai ter um monte de gente para te discipular, para te levar para outra história. Discipulado, ele acontece de todo jeito. Uhum. Talvez para te impulsionar para o seu propósito, mas também para te tirar dele. Você é discipulado pelas pessoas que você segue no Instagram. Você é discipulado pelos livros que você lê. Você é discipulado pelas amigas que você ouve e que às vezes te dá um conselho totalmente errado. Isso é discipulado. Você só não dá o nome, né? Porque quando fala o nome, parece que fica um negócio mais dificultoso, assim, né? Mais trabalhoso para fazer. E não é. Tudo isso é discipulado. E isso é necessário você fazer essa avaliação de que tipo de fonte que eu estou bebendo. Né? Isso aqui ela é compatível com a vida que eu quero ter daqui a 10 anos? É compatível com o estilo de vida que eu quero levar hoje? Me direciona, né? Para onde eu quero chegar? Então, isso é importante você avaliar. Então, eu acredito que as pessoas que não entendem essa função do discipulado, acaba que ela realmente pensa assim, eu não preciso, mas está sendo discipulado. Ainda que você não esteja percebendo que você está sendo discipulado por alguém. O discipulado, e muitas vezes, ele é inconsciente. O aprendizado, muitas vezes, ele é inconsciente. E, às vezes, o melhor ensinamento é aquele que não te obriga, que não te ensina de maneira formal, mas que você vai vivenciando e vai aprendendo, né? Eu, na minha época de adolescente, criança, fui discipulado pelo meu pai, pelos meus pastores, de uma forma assim incrível, sem ter o nome, sem ter a formalidade, sem ter a instituição, sem nada. Vendo ali no dia a dia, vendo ali a vida das pessoas. A grande questão também do discipulado, que você falou aí, é a questão da proximidade. A questão da proximidade faz toda a diferença. Porque você... Porque você vê Jesus, você falou, Jesus tinha uma caravana que o seguia, mas não era a caravana que chegava para Jesus e falava, o que significa isso? Peraí, não entendi, me explica de novo, e o que diz essa parábola? Não era a caravana, era aqueles que queriam mesmo estar ali do lado, então tem que ter essa proximidade, essa conversa, a troca, porque às vezes, não é o caso de Jesus, mas no nosso caso humano, existe a troca.
Tem vezes que eu tô ensinando, falando, mostrando como é que é as coisas, mas tem hora que eu paro e tenho que aprender com a outra pessoa também. Então tem essa questão da troca que é o tempo todo. É verdade. Na verdade, assim, quando Jesus ele nos deu esse comissionamento aí, né, para que você pudesse fazer discípulos, ele também disse, olha, você vai fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Então, a ideia do discipulado é você poder projetar essa pessoa para ser ainda maior do que você. E no caso do discipulado em si, né, até que eu te encontre, é exatamente para poder projetar para esse destino, para poder descortinar, tirar essa visão de. Ai, como que eu poderia falar? Essa visão de diminuição, essa ideia de que só vou ser feliz quando encontrar alguém, sabe? É poder projetar, né, para o que Deus fez, né? É ensinar sobre isso. Olha como Deus espera que você viva até que você encontre essa pessoa. Olha qual é o propósito de Deus para isso. Então, é poder projetar essa pessoa para o futuro, entendeu? Abrir esse olhar para que ela possa. É algo muito assim. Intencional, essa seria a palavra. Porque, como você falou, às vezes o discipulado ele é inconsciente. Mas eu estou crendo assim num tempo onde Deus está nos posicionando para ser muito intencional, sabe? Onde eu sei aonde eu estou, eu sei quem eu sou em Cristo e aqui eu me posiciono para fazer o que Ele quer. E como eu creio nisso, eu também creio que esse discipulado ele vai ter esse propósito, é um discipulado intencional. Eu sei que aqui pode gerar uma dor em mim, pelo fato de eu estar sozinha, solteira. Eu sei que eu posso estar vivendo à margem dessa situação, porque eu estou esperando ser feliz até que eu encontre alguém. Mas, na verdade, eu vou ser intencional. Eu vou tomar essa atitude aqui de me posicionar, de aprender e de começar a viver o que Deus espera que eu viva antes mesmo de qualquer outra coisa aconteça. Sim, sem colocar condições e posições. Exatamente. Legal. E como é que faz, então, para participar dessas lives, desse discipulado? Você vendeu tão bem que eu que sou casado estou querendo participar. Brincadeira. Mas aí, explica para as pessoas que estão querendo participar aí como que faz. Então, precisa se inscrever? Isso. A princípio, o que acontece, o que é muito importante de falar? Discipulado, ele vai falar dessa proximidade. Então, não vai ser uma coisa solta. Eu quero estar perto. Eu quero conhecer a história de cada uma. Eu quero poder estar ali, ser uma influência durante esse tempo para essas pessoas. Então, esse discipulado, a primeira coisa que nós lançamos foi um e-mail, onde essas pessoas estão enviando para mim, para esse e-mail, a sua história aí de vida, tá compartilhando o que aconteceu, por que tá solteira, por que acredita que tá. Então, eu venho recebendo a história de várias pessoas. Então, essa é a primeira coisa que nós instituímos aí. A partir de então, esse e-mail vai ser um meio de comunicação, onde eu vou estar passando as próximas fases, né? Uhum. Mas a partir agora de janeiro, nós aguardamos por conta do final do ano, a partir de janeiro eu já vou começar a fazer algumas lives, onde eu já vou estar lançando aqui esses temas que vão ser colocados no discipulado. E aí, mais ou menos aí na segunda quinzena, eu vou colocar aí o link mesmo da inscrição. E nós vamos fazer um limite de pessoas para que a gente possa atender. Vai ter um limite de vagas que vai ser totalmente gratuito e determinado tempo. E um outro limite de vagas que vai ser pago. Por que isso? Porque, na verdade, a gente quer realmente selecionar as pessoas que querem participar de fato. Eu já tinha falado isso, que eu quero muito e eu quero, de fato, fazer algo assim totalmente gratuito. Mas o que acontece é que, às vezes, a pessoa começa e ela não vai até o final. Então, por que nós vamos fazer para poucas pessoas e por que vai ter esse número de vagas gratuitas, esse número de vagas que será pago? Exatamente para a gente poder selecionar e fazer com as pessoas que, de fato, querem ir até o fim. Que elas entendem que elas querem tomar posse aí dessa identidade, apesar das suas circunstâncias. Então, assim, a princípio, mais ou menos vai ser isso. Hoje eu estava aqui em uma reunião com os amigos aqui, eles estavam me dando algumas direções, mas fiquem ligados aqui no meu Instagram, já manda o e-mail, o endereço do e-mail é atequeeutiencontre@gmail.com. Ali é a sua primeira inscrição, sua primeira porta de entrada. Eu estou compartilhando, conversando com as pessoas pessoalmente, porque eu também, assim, você não tem como, por exemplo, vamos supor que seja 10 vagas para esse discipulado. Dificilmente as pessoas que só mandam e-mail,
elas de fato vão fazer tudo isso até o fim. Aí você imagina a gente abrir para 10 pessoas e só 2 permanecerem e deixar de atender outras. Então a gente não quer fazer isso. A gente está interessado em buscar essas pessoas, assim, de fato, interessadas em vencer nessa área. E por quê? Porque eu quero gerar um movimento, gente. Eu quero que essas 10 primeiras pessoas, elas saiam tão, assim, fortalecidas no Senhor e de posse desse conhecimento, que elas mesmas possam gerar essa capacidade de ser discipuladora de uma outra pessoa, de transmitir esse conhecimento, entendeu? Então, é um movimento. Basicamente é isso. Eu não vou saber explicar muita coisa, assim, porque o que está estruturado é isso. Você manda seu e-mail, conta sua história lá. Me perguntaram aqui sobre o discipulado para casada. Gente, a minha cabeça está assim, ó, tá explodindo de ideias, assim, e eu creio que elas vêm, né, de Deus, e eu estou muito disponível para isso. Na verdade, o meu Instagram, ele tem essa função. Eu compartilho aqui a minha vida, eu compartilho o que Deus está fazendo através de mim e comigo também, que primeiro é comigo sempre. Então, o meu Instagram já serve para isso. Se você parar ali para ler a metade, você vai ver minhas histórias de angústia, sofrimento, de vitória, né? Igual hoje a vitória do meu bolo. Eu poderia estar ali reclamando e tal, depois eu vim contar que o bolo deu certo. Mas assim, eu gosto de compartilhar. As lives mesmo da vergonha, teve live que eu fiz com meu esposo, onde nós compartilhamos a nossa história, assim, situações que nós vivemos juntos e que, graças a Deus, nós vencemos e que eu sei que é a realidade de milhões de casais. Vocês não têm noção do tanto de testemunho que a gente recebeu por a gente ter contado a nossa história. Então, o meu Instagram já está aberto para isso. Mas, assim, a partir de janeiro, fiquem atentos, que vai começar aí um movimento de coisas aí ali no Instagram para que você possa participar e que você seja edificado. E é isso. Show de bola. Teve vários comentários aqui sobre você é maravilhosa. Agradece aí seus fãs que são estão aqui comentando. Aureli, Jô Vitor. Aureli é uma intercessora minha. Beijo, Aureli. A Aureli foi a primeira pessoa que liberou essa palavra para mim. E ela falou assim, Joyce, eu vejo você num grupo de mulheres. E essas mulheres desejando ouvir o que você tem para contar. E aquela palavra me assustou demais, né? E eu falava para ela, nossa, eu não me vejo assim e tal. E aí, depois que ela liberou essa palavra sobre mim, Deus começou a movimentar meu coração para isso, a me dar sonhos, a me dar projetos. Tudo isso vem do Senhor mesmo. A gente não tem essa capacidade. Eu entendo que Deus tem gerado isso em mim. E o mais legal é que, assim, depois dessas lives da vergonha, eu tive essa condição de me desarmar. Eu era essa pessoa que era totalmente reclusa, assim, eu não gostava dessa exposição. Então, essas lives, ao mesmo tempo que eu estava destravando para alguém, eu estava destravando para mim. E hoje, a gente poder compartilhar aqui e falar sobre essa questão de discipulado, é ver essa palavra que ela liberou sobre a minha vida se cumprindo, né? É entender que realmente Deus tem um tempo e um propósito. Ela já tinha falado disso já há muito tempo para mim. Eu guardei essa palavra e hoje Deus já vai gerando, vai trazendo esse fruto. E eu tenho certeza que nós vamos, assim, receber muitos testemunhos. E eu já falei aqui também, quero repetir, Thiago, que, na verdade, o discipulado é algo assim que eu já fazia. Deus sempre me deu, e eu não posso nem chorar, gente, vou me segurar. Mas, assim, eu tenho a graça, e eu sei que isso é a graça de Deus sobre a minha vida, é que as pessoas gostam de falar comigo. As pessoas gostam de contar suas histórias para mim. E eu me sinto, assim, extremamente honrada por isso. Eu compartilho a vida com muitas pessoas, e muitas pessoas compartilham a vida comigo. Eu sou aquele tipo de pessoa que já cheguei na aulinha de judô da criança, né, dos meus filhos, com o livrinho na mão, porque eu já, tipo assim, o livro era uma barreira, não fale comigo, estou ocupada, né? E de repente chegar uma mãe perto de mim e começar a falar, olha, eu olhei para você e eu entendi que eu preciso confessar meu pecado para você. E aí, de repente, começava a falar coisas assim que eu, meu Deus, a mulher nunca me viu. E de repente, e ela falando, e aí no final eu já assim, sem... Aí ela, agora eu quero que você libere uma palavra de Deus para mim, porque eu vejo Deus na sua vida. Então, assim, foi algo que Deus já me deu de graça, sabe? E eu quero muito poder compartilhar isso
Não para que só eu seja esse canal, mas para que outras mulheres se levantem. Você pode se levantar na sua casa, na sua igreja, e com as suas amizades, no seu trabalho, para ser esse canal. Você tem uma palavra de sabedoria. A minha amiga está sofrendo com isso. O que a Bíblia fala sobre isso? O que eu posso direcionar ela sobre o que a Bíblia fala? Sem dar opinião pessoal, mas colocando esse respaldo bíblico. Porque o discipulado é isso. É você ensinar sobre o que Jesus fez, como ele fez, o que ele espera que você faça. Então, é colocar a Bíblia diante das circunstâncias das pessoas que aparecem diante de você. Sim. Legal. Muito bom. E, assim, é muito importante isso que você está falando em relação à questão de destravar coisas, porque eu vejo que tem muitas pessoas com muito talento, muitos dons, poderiam estar produzindo muita coisa, mas estão parados em barreiras, às vezes da igreja, às vezes institucionais. Não me deram oportunidade, não posso fazer isso porque meu líder não deixa. E, gente, tem tanta ferramenta boa para ser utilizada. A gente precisa parar de ter uma mente muito fechada e abrir os nossos olhos para o mundo de possibilidades que a gente tem. A gente tem pessoas que precisam ouvir, a gente tem pessoas com bastante talento e precisa ser usado, precisa ser gasto no reino isso aí. Pode ficar parado, não. Você não precisa de microfone. Eu gosto de falar isso. Você não precisa de microfone. Né? Uma das coisas que Deus mais me ensinou na minha casa e que eu vejo assim que foi essa porta aberta para um discipulado foi sobre fazer bolo. Então, muitas vezes eu estava na minha casa e eu fazia um bolo para ir na casa de alguém e falar, olha, eu vim aqui trazer esse bolo para a gente comer junto aqui. Vamos sentar na mesa, vamos conversar? E ali era um discipulado. Ali Deus já estava me movimentando tanto para ouvir quanto também para falar e aprender essa troca, né? Como a gente falou aqui. Então, foi a primeira porta que eu entendi que era Deus trabalhando na minha vida. Foi fazendo bolo. Começou fazendo bolo na minha casa, para os meus, e depois eu comecei a fazer bolo e visitando. Ia visitar fulano. Oi, você pode me receber hoje? Posso. Eu chegava lá, levava o bolo. Então, vamos conversar? Vamos. E a conversa vem. Daqui a pouco a gente estava orando, chorando, falando sobre a Bíblia. É isso que a gente precisa entender, que na verdade o evangelho é muito simples, né? É isso. Esse negócio de pregar no púlpito e usar microfone é legal, sim. Mas assim, você não precisa começar por lá, se é o desejo do teu coração chegar lá. Mas começa por aí, começa influenciando alguém aí do seu lado, começa fazendo esse pouquinho. Porque para cada vida que você consegue destravar, vamos usar essa fala aí, tem toda uma outra geração que se move também e que é abençoado por isso. A gente precisa tirar essa visão só do nosso, né, que só tem a ver comigo e passar a olhar para o outro. O evangelho é sobre isso, não é sobre nós. É sobre o reino de Deus e o reino de Deus envolve muitas pessoas. Muitas. Eu vejo isso aí em 2 pessoas, 3 pessoas na realidade. Primeiro no meu pai. Meu pai é pastor, prega, faz as coisas dele na igreja. Só que eu vi meu pai pregar muito mais e ser muito usado por Deus na vida, que você não tem noção, assim, uma coisa absurda. O que eu já vi Deus fazendo, o que eu já vi acontecer no dia a dia. E não precisava ter formalidade nenhuma, não precisava estar no púlpito. Meu pai tem um jeitão dele de falar, né, muito formal. Mas não precisava de formalidade para Deus estar usando e falando através dele. E outras 2 pessoas é a Sara e minha mãe, que Deus usa de uma forma muito linda e muito simples, exatamente assim. As pessoas se aproximam e falam da vida para elas e tudo mais. E, cara, tem coisas que a Sara tá aqui e de repente ela tá orando pelas pessoas, tá buscando a Deus junto com a pessoa, tem os grupos que ela tem de amigas, e é muito legal ver isso acontecendo aqui perto de mim, e a gente espera que aconteça em todos os lares, em todas as famílias, essa conversa, buscar de Deus, falar sobre a vida é muito importante, porque a gente é um ser social, a gente precisa estar conversando, a gente precisa estar falando. Se em algum momento a gente travar isso na gente, a gente vai trazer problemas muito graves para a nossa alma. Então é muito importante essa troca de informações, esse discipulado do dia a dia, da vida, do cotidiano, do ensinamento ali e das trocas, né, que a gente faz o tempo todo, mas principalmente quando a gente está, isso que você falou, intencional, objetivando
adorar a Deus, objetivando falar de Deus, objetivando ganhar pessoas para Jesus, aí sim que a coisa flui, que a coisa funciona. Joyce, Na mais verdade, o alguma... crescimento espiritual, ele está baseado nisso, né? No seu cotidiano. Não tem como... tem gente que pensa assim, que você vai evoluir espiritualmente indo para congresso, indo num retiro, participando. Isso é muito legal. Mas a vida espiritual, ela se realiza no cotidiano. Enquanto você está fazendo aí suas coisas, você está trabalhando, você está lavando uma louça, você está fazendo isso. E é isso que a gente precisa tirar, né? Essa visão, tirar essa instituição que colocaram na nossa mente, e que a gente possa viver Cristo em todos os lugares. Verdade. Quer falar mais alguma coisa? Faz aí suas considerações finais, dá suas redes sociais, como que te acha, como é que fala com você pessoalmente. Fica à vontade aí. Então, gente, eu sou moradora de Brasília, né? Então, quem estiver por aqui quiser falar comigo pessoalmente, fica mais fácil. Mas, assim, eu tô bem ativa aqui nas redes sociais, eu recebo muito direct, eu respondo todo mundo na medida do possível, assim. Às vezes não respondo na hora, mas estou falando todo mundo. Então, meu Instagram é @consolejoyce. E aqui vocês podem me achar, ver o conteúdo aí que eu estou produzindo. E é isso, né? Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar? Não, tudo bem. Gente, quem não segue ainda o meu Instagram, siga lá que de vez em quando, a ideia era fazer uma vez por semana, mas semana passada furou, não deu pra gente fazer. Aí eu não me preocupei muito porque Deus sabe o que faz, essas coisas acontecem mesmo. Então eu vou fazer uma vez por semana, se tudo der certo. E essas lives têm sido bastante produtivas, as pessoas também têm chegado para falar comigo sobre os assuntos que a gente comenta aqui, e graças a Deus por isso. A live vai ficar disponível no nosso IG, e eu queria te perguntar, eu poderia colocar no YouTube também? Fica à vontade. Tá, então eu vou colocar essa live lá no YouTube. Provavelmente vai ter alguns problemas no vídeo por causa da minha internet, mas eu vou colocar lá. Conversa de Graça, procura lá no YouTube que você vai achar as lives antigas e as lives de agora, e você vai achar eu cantando um monte de música aqui em casa também durante a pandemia. E semana que vem, arraso com os ouvidos. E semana que vem, aliás, a gente fez uma live cantando, né? Tá lá no IG ainda? Oi? A gente fez uma live cantando faz uns 3, 4 meses. Tá salvo. Ainda tá Eu salvo? acho que não faz sentido não, tá salvo lá no meu Instagram. Aqui no meu Instagram, né, lá, eu tô achando que eu tô onde, gente? Tá salvo aí. Que legal. Só procurar. A gente contando nossas histórias de infância. Inclusive, Thiago, eu acho que você podia contar aí sua história de vergonha pra gente poder rir um pouquinho antes de terminar. Não, já deu. Já deu. Deixa pro Crente Pod. Aliás, boa lembrança aí. Pessoal, vai lá ouvir o Crente Pod. A gente está no YouTube também, nossas lives também estão no YouTube. Crente Pod é um programa de humor cristão que a gente fala sobre Deus e ri bastante. Tá? E fala muito sobre Jesus. Gente, é isso. Semana que vem a gente está aí, se Deus quiser. Um abraço, Joyce. Muito, muito, muito obrigado. Caramba, foi demais o tempo aqui. Você fala muito bem, adoro você fala, gosto muito de te ouvir.